Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje o vídeo de hoje é destinado para vocês, por isso que minha mãe não tá aqui comigo. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal e muito interessante, que o Senhor tinha colocado no nosso coração. E minha mãe falou: Isa, fala você porque é pro pessoal mais da sua idade, acho que eles vão gostar. Por isso que eu tô aqui sozinha para falar com vocês sobre um tema muito legal, que eu tenho certeza que vai edificar muito. E assim como edificou a minha vida, eu creio que vai edificar a vida de muitas meninas que precisam ouvir um pouco. Bom, como vocês já viram no título do vídeo, eu preciso me encaixar, a verdade que ninguém te conta. Bom, a gente sabe que na adolescência nós começamos a sentir a necessidade de se encaixar num grupo, a necessidade de ter um grupo de amigos, a necessidade de se sentir aceito, de se sentir ouvido. Isso é natural, porque desde pequeno nós somos ensinados que nós precisamos ser aceitos pelas pessoas, nós precisamos ter um círculo de amigos, precisamos ter pessoas que gostam de estar conosco e nos aceitem por quem nós somos. Porém, ao mesmo tempo que isso é super legal e super interessante, você querer ser aceito, você querer fazer parte de um grupo, se você vai por um outro lado, ele deixa de ser algo saudável e se torna algo não saudável, não legal. Por quê? Muitas pessoas, para serem aceitas, elas fingem que são algo que na realidade elas não são. Elas meio que fazem uma fantasia de coisas que elas fingem ser apenas para serem aceitas. E isso é algo muito perigoso no nosso meio cristão, porque nós vemos que até mesmo adolescentes que são cristãos, que têm uma vida ali na igreja, ao verem que não são aceitos em algum lugar, eles acabam negociando certos princípios, acabam negociando certas atitudes que não é correta de se fazer, porém mesmo assim eles fazem para que aquele grupo de amigos passe a ver eles como legais, descolados. E é muito triste pensar que existem tantas pessoas por esse caminho, que existem tantas pessoas que não conseguem ser elas mesmas por medo de não serem aceitas. Mas eu venho aqui, através desse vídeo, dizer que você não precisa ser aceito por pessoas, porque aquele que é superior a todas elas já te aceita da maneira que você é. É claro que ele pede que nós renunciemos muitas coisas, que nós deixemos de lado também muitas coisas, e o pecado é uma delas. Mas ele nos ama e nos aceita nos nossos melhores e piores dias. E acontece que quando nós vivemos uma vida tentando ser algo que não somos, somente para agradar, somente para ser aceito, chega um momento que a nossa mente e o nosso corpo cansam. Por quê? Porque você alimenta tanto essa expectativa, essa fantasia para os outros, que chega um momento que você nem se reconhece mais. Chega um momento que você vê que você não é essa pessoa e que você está fazendo isso só para você ser aceito, só para você ter um grupo de amigos, só para você ter com quem conversar. Mas a sua essência mesmo você esconde por medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar de você. Mas nesses momentos o Senhor nos diz quem somos. São nesses exatos momentos que nós nos perdemos, que nós não sabemos mais quem somos, que nós muitas vezes esquecemos a nossa identidade, que o Senhor nos reafirma quem somos. E Ele diz que somos filhos amados e que se nós já fomos amados por Ele, nós não precisamos buscar e nos rastejar por pessoas que não nos aceitam por quem realmente somos, que não aceitam realmente a nossa essência. Então a palavra que eu quero trazer aqui para vocês é que seja você mesmo, sabe? Não tente se sentir mais descolado, não tente fingir ser algo que você não é. Não abra mão dos seus princípios para entrar num grupo de amigos. Porque os amigos são bons, amizades, é ótimo. Mas se você negocia os seus princípios, os seus valores só para ter amigos, você está deixando o melhor amigo que nós podemos ter, que é o Senhor Jesus. E a verdade que ninguém te conta é que você não precisa ser aceito pela sociedade. Porque para a sociedade nunca vai estar bom. Por mais que você tente,
vai chegar um momento que ela vai simplesmente enjoar de você, vai surgir alguém mais interessante, sempre vai ter alguém mais interessante, mais bonito, mais inteligente que você. Se você for passar a sua vida tentando agradar as pessoas, você vai se perder de si mesmo. Você vai se perder da sua essência e não é isso que o Senhor quer. Porque Ele fez cada um com uma essência, com um temperamento, com uma personalidade diferente. E quando nós abrimos mão de quem somos para ser aceito por uma sociedade má, uma sociedade que só olha o momento, você vai se perder de si, vai se perder do propósito que o Senhor tem para você. E um exemplo de uma pessoa que sabia quem era, uma pessoa que não abriu mão da sua essência, que não abriu mão do seu propósito, era José, o José do Egito, filho de Jacó. José não era aceito pelos seus irmãos, muito pelo contrário, era desprezado, foi vendido. E mesmo na prisão, mesmo no cárcere, José se manteve fiel a quem ele era. E quem José era? José era um homem honesto. José era um homem que servia ao Senhor. José era um homem que sonhava e que dava valor a isso, porque os sonhos que ele tinha não eram somente dele, mas vinham da parte de Deus. E José se manteve fiel à sua identidade. E por se manter fiel ao Senhor e a si mesmo, à sua própria essência, e não ter tentado entrar num molde que os irmãos queriam pô-lo, ele foi honrado. Ele virou governador do Egito por se manter fiel a Deus. Ei, adolescente, você não precisa fingir ser algo na escola, na igreja, no trabalho, enfim, você não precisa fingir ser uma pessoa que você não é. Não precisa rir de piadas que você não concorda. Não precisa fazer coisas que você não gosta para que os outros te aceitem, porque você já é aceito pelo Senhor. E Ele quer te usar da maneira que você é. Você sendo tímido ou não, extrovertido ou não, gostando de sair ou não, o Senhor te ama, isso basta. Quando nós tentamos nos amoldar ao padrão do mundo, nós esquecemos do padrão do Senhor. Nós esquecemos quem Ele quer que nós sejamos. E quando isso acontece, nós entramos num processo muito difícil. Nós entramos num vale de não saber quem somos, de não saber o que queremos ou o que o Senhor quer para nós. Mas o Senhor busca por uma geração que não abre mão dos seus valores, uma geração que não negocia aquilo que tem dentro de si, que não negocia a sua essência, mas uma geração que saiba que a partir da sua essência, a partir da sua personalidade, da sua identidade, o Senhor vai te usar e que você já é aceito por Ele e não precisa ser mais aceito por mais ninguém. Bom, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer aqui. Compartilhe com aqueles que precisam ouvi-la, porque muitos são os que precisam, que estão sedentos pela palavra. E saibam que o Senhor ama vocês da maneira que vocês são e que vocês não precisam entrar num molde da sociedade, mas precisam ser transformados pelo Espírito Santo dia após dia. Amém? Que Deus continue com cada um de vocês.